Salve, salve galera, como estamos? Chegamos aqui juntos até você, lamentavelmente não numa aula presencial, mas numa aula digital, afinal de contas temos de nos precaver frente ao coronavírus. Hoje nós faremos nossa última aula de filosofia política contratualista. Já vimos Thomas Hobbes, já vimos John Locke e hoje veremos Jean-Jacques Rousseau, o iluminista, o último da trinca. Nós sabemos que a filosofia política contratualista é aquela que discute o surgimento do Estado a partir de um contrato, a partir de um pacto, a partir de um combinado entre os cidadãos. E cada qual dos três, né, John Locke, Thomas Hobbes, os anteriores, mais agora o Jean-Jacques Rousseau, cada qual vai contar a sua historinha acerca do surgimento do Estado, das consequências e tudo mais. Mas dessa vez eu não venho só, né? Das coisas agradáveis, são poucas, viu gente? De você poder dar aula em casa, às vezes tomar um cafezinho enquanto você está dando aula, tomar um refrigerante, ter um ventilador mirando em você. Uma das coisas mais agradáveis que eu tenho, talvez a mais agradável que eu tenho quando eu estou dando aula em casa, é essa daqui, eu quero compartilhar com vocês. Olha só, gente, olha só, ó, essa aqui é a Cacau. Fala oi, Cacau. Olha a Cacauzinha aqui, ó. A Cacau tá hoje participando da aula junto comigo, né, Cacau? A gente vai conversar junto sobre Rousseau aqui do colo, porque ela veio pedir colo, né, gente? Como é que eu vou negar colo para essa coisinha mais deliciosa que é a Cacau? Se vocês me acompanham no Instagram, se vocês me acompanham no Facebook, vocês encontram a Cacau lá, de vez em quando, deitada no meu croques, brincando. Enfim, agora eu apresento a Cacau oficialmente no colo aqui do papai. Bom, pessoal, feitas essas considerações iniciais, eu queria então começar conversando com vocês sobre Rousseau. Rousseau que é um cara interessantíssimo, para vocês terem uma ideia, né, só a título de aquecimento, ele que cuidou do verbete música da obra Enciclopédia, desenvolvida por Diderot e D'Alembert. A gente sabe que esta obra durou mais de uma década para ser confeccionada, e ela contou com a presença de um sem número de pessoas que ficaram incumbidas de ajudar na confecção. O Rousseau, tudo aquilo que se refere à música, quem coordenou os trabalhos foi ele. E muito legal, né? A enciclopédia foi relançada há cerca de 2 anos, e se você quiser, né, são vários volumes, mas é interessantíssimo, vale muito a pena, inclusive fica como sugestão para presentear este professor no Natal, no Dia dos Professores, enfim, ou então um presente esporádico, apenas um gesto carinhoso, por que não? Vejam só, gente, o Rousseau ele tem algumas obras importantes. Antes de nós adentrarmos as obras de filosofia política, nós conversaremos sobre uma obra que é considerada uma das mais importantes obras de pedagogia moderna, chamada Emílio, ou da Educação. Rapidamente, então, falaremos desta obra, aproveitando o gancho da discussão sobre filosofia política contratualista, apenas para nós refletirmos sobre o tema. Olha só, gente, Emílio, ou da Educação, é uma obra em formato de romance que pretende mostrar como o jovem, o menino Emílio, vai sendo educado, dividindo em várias fases da vida. Vejam só, gente, o Rousseau vai colocar lá do 0 aos 5 anos, determinado tratamento, dos 5 aos 12 anos, determinado tratamento, e assim ele vai, gente, até o Emílio adultecer. É uma obra romanceada que marca, então, gente, a pedagogia moderna. Se você for um dia estudar pedagogia, certamente você encontrará esta obra aí numa das obras indicativas. Então, Emílio, ou da Educação, fica a citação para que vocês então já conheçam de antemão esta obra. Agora, as obras que remontam
a filosofia política contratualista, vou dizer aqui, discurso sobre a origem e a desigualdade entre os homens. Primeira obra. Segunda obra, do contrato social. Esta é a obra mais importante quando a gente fala de filosofia política contratualista de Rousseau. Vamos então agora, gente, entender como é que a filosofia política se desenrola no pensamento de Rousseau, com uma informação, com uma nova informação de que os filósofos anteriores, eles trabalhavam com estado de natureza, estado de sociedade e pronto. O Rousseau, ele vai trabalhar com estado de natureza, estado de sociedade e contrato social. Faremos então um breve caminhar a partir desses três momentos. Vamos começar então com o estado de natureza de Rousseau. Olha só, gente, o Rousseau vai dizer que no estado de natureza havia alguns agrupamentos humanos. Estes agrupamentos humanos tinham quase nenhum contato entre si. Havia solidariedade, havia uma relação coletiva entre o agrupamento humano. O homem, segundo Rousseau, no seu estado de natureza, ele era bom, ele era um ser sociável, ele convivia bem com as pessoas. Com os tempos passando, portanto, os anos, enfim, o tempo rodando, esses agrupamentos humanos vão ficando mais populosos, mais populosos, mais populosos, até que chega um dado momento em que esses agrupamentos humanos, eles se encontram. E ao se encontrarem, nasce a necessidade de proteção do território. Vejam só, gente. Um dos grandes motivos do surgimento dessa necessidade de proteção do território é o crescimento populacional. O crescimento populacional gera algumas necessidades, como o cultivo da terra, a agricultura, e então a necessidade de proteção do território na medida em que as populações, os agrupamentos humanos se encontram, surge a necessidade de proteção do território, é iminente. Surge o é meu, não é seu. Surge o quê? Surge a propriedade privada. Com o surgimento da propriedade privada, o que vai dizer Rousseau? Surge então a necessidade do Estado. O Estado, ele está aí para proteger a propriedade privada. Ocorre que, com o surgimento do Estado e a proteção da propriedade privada, nasce também no homem o desejo de acúmulo de mais propriedade privada. Nasce a ganância, nasce a ambição, nasce a ira, coisas que no estado de natureza não havia. Daí a célebre frase de Rousseau: o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. O homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Nasce a ganância, nasce a ira, nasce a ambição. O homem fica mais impiedoso, ele fica desejoso de maior acúmulo material. Este acúmulo patrimonial de uns em detrimento de outros acaba por gerar desigualdade, desigualdade social. Daí então a necessidade de você pensar um momento em que a igualdade novamente se restabeleça, de que a bondade no homem seja restabelecida, visto que o estado de sociedade deteriorou o homem. Vejam só, gente, então nós chegaríamos a um terceiro momento chamado contrato social. O contrato social seria então o substituto do estado de sociedade, tendo como paradigma, como referencial, a República Romana. Para a chegada ao contrato social, há três situações que necessitam ocorrer. Primeiro, a ruptura com a situação alienada. As pessoas precisam perceber que a desigualdade social limita a liberdade de uns em detrimento da liberdade de outros. Depois, a implantação
já no contrato social, de um modelo de democracia direta. As pessoas participam diretamente das decisões, ou seja, eu decido aquilo que é bom para a minha comunidade, para o contrato social. E o terceiro momento, e a terceira característica do contrato social é o que o Rousseau chama de vontade geral. O que seria vontade geral, gente? Seria a construção de um ambiente cultural em que as pessoas se acostumam a participar de uma democracia direta, usando como referencial, usando como pressuposto o interesse coletivo, o chamado bem comum. O que é melhor para a coletividade? E isto orienta então o meu voto. Haveria também no contrato social a figura do legislador. Mas atenção, gente, porque o legislador, no sentido que Rousseau apresenta, é diferente desta ideia que nós trabalhamos hoje em dia, com o cara que elabora a lei e tal. O legislador, naquele momento, seria uma pessoa que funcionaria como referencial, uma espécie de formador de opinião que as pessoas poderiam consultar e elas poderiam se orientar por esse camarada, mas elas que votariam diretamente. Esse cara seria o legislador. Uma outra característica do modelo de democracia direta, do contrato social, é a soberania popular. O que significa isso, gente? A soberania política pertence ao conjunto de membros da sociedade. O povo como um todo decide como deve se encaminhar as coisas. Ninguém é mais importante como ninguém. Uma das heranças mais diretas da República Romana diz respeito à ditadura. Veja, o Rousseau no contrato social, nesse modelo apontado por ele traz o modelo da ditadura naqueles moldes, né? Em situações emergenciais, o contrato social poderia nomear um ditador que decidiria as coisas sem consultar, sem o modelo de democracia direta, mas sempre em situações excepcionais e por prazo determinado. Então vejam vocês, gente, se a gente pegar o Rousseau e comparar com Thomas Hobbes, vejam só que curioso. Para Thomas Hobbes, o homem é mau por natureza. Para Rousseau, o homem é bom por natureza. Se você comparar Rousseau com Locke, para John Locke, a propriedade privada é um direito natural. Para Rousseau, a propriedade privada é fruto de um acontecimento social. Enquanto que a propriedade privada, para John Locke, ela pode gerar instabilidades, nesse sentido há uma aproximação de Rousseau, para Rousseau ela é a consolidação do caos, da desigualdade, da fratura da liberdade, da necessidade da superação daquele momento. Portanto, gente, além de nós conhecermos todos esses três autores, também é necessário que a gente saiba minimamente separá-los sob estas temáticas, nesse exercício que nós fizemos aqui. Então, em linhas gerais, esses eram as grandes questões que a gente precisava conhecer a respeito de Rousseau. Quero mais uma vez me colocar à disposição de vocês. Basta que vocês me procurem nas redes sociais. Estarei sempre à disposição no sentido de abastecê-los de novas informações, no sentido de esclarecer eventuais dúvidas. Estamos aqui então, Cacau e eu. Olha só, gente, a Cacauzinha e eu estamos aqui para dar tchau a vocês, muito obrigado pela companhia, até a próxima, beijo grande, valeu gente, tchau! Mua.